Oi, eu sou a Reanimada, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você provavelmente deve ter visto nos últimos dias algumas notícias falando sobre um peixe chamado diabo negro, tá? Que é um peixe abissal, ele vive lá nas zonas abissais, né, do oceano, que é, tipo assim, muito profundo. É tão profundo que nem bate luz do sol lá embaixo. Então, lá embaixo tem umas espécies, né, de peixes que são bem diferentes. E aí, esse diabo negro, ele aparece em um dos filmes da Pixar. Vocês já devem saber qual é, que é o Procurando Nemo. Lá, ele aparece como se ele fosse um bicho gigantesco, uma monstruosidade, um peixe enorme, enorme. Só que aí, com essa notícia, a gente viu que, na verdade, o peixe é muito pequenininho. O peixe que apareceu aqui, aqui que eu falo na superfície, né, do oceano, ele parece que era um macho, porque ele era bem pequenininho. E aí, isso quebrou totalmente, assim, na minha cabeça, aquela noção que eu tinha do peixe que apareceu em Procurando Nemo, quebrou totalmente, porque não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Então, a partir disso, eu tive a ideia desse vídeo, que vai ser sobre algumas coisas que os filmes da Disney e da Pixar nos contaram. Algumas mentiras, né? Algumas coisas que eles falaram que são bem diferentes na realidade. E aí eu vou explicar como que eles apresentaram e como é que funciona na vida real. Tá certo? Então já vai deixando seu like, que me ajuda demais. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E ativa as notificações para receber sempre que eu postar vídeo novo. Agora vamos lá. Começando pelo diabo negro, que eu já falei. Ele é muito pequenininho, tá? Lá no filme ele parece que é gigantesco, mas na verdade, olha, deixa eu falar. O que apareceu aqui parece que foi o macho, né? Que o macho chega até mais ou menos ali 3 centímetros só de tamanho. De diâmetro, né? Mas a fêmea chega até ali uns 18, 20 centímetros mais ou menos. Ok. Dá pra dizer, não, mas os peixes de Procurando Nemo são muito pequenininhos. No caso, não eram. Porque o peixe palhaço, ele pode variar aí, chegar até 11 ou 17 centímetros, dependendo da espécie e também do gênero, se for macho ou se for fêmea. Então a gente já consegue ver aí que pelo menos o marlim já tá quase do tamanho do diabo negro, né? Não tá muito coerente. Só que quando a gente chega na Dory, é que o bicho pega. Mais ainda. Porque a Dory é de uma espécie chamada... Aqui no Brasil a gente chama de cirurgião patela. Mas na gringa é uma espécie mais conhecida como Blue Tang. Não sei se é assim que fala. Mas enfim, é uma espécie asiática, assim. E essa espécie, ela pode variar, assim, de tamanho entre 25 e 30 centímetros. Ou seja, a Dory era pra ser maior do que o peixe. Ela é maior, muito maior. Era pro peixe estar com medo da Dory. Isso porque a gente ainda ignora o fato de que eles estão numa zona abissal. Pra encontrar aquele animal, pra encontrar esse peixe, eles têm que ir muito fundo. Um peixe que vive mais na superfície não consegue chegar lá com vida, né? Tipo assim, muito provavelmente não resistiria muito tempo, né? Então já temos aí muitas complicações. Mas vai muito mais além disso, porque eu não sei se você se lembra, mas no início do filme, a mãe do Nemo se sacrifica para tentar salvar, né, os ovos. Acaba falecendo ela e a maioria dos ovos. Só fica o Nemo, né, o ovinho do Nemo que o Marlin consegue salvar. E ele tá rachadinho. Então por isso que o Nemo tem aquela deficiênciazinha na nadadeira, que um é maior do que a outra. Depois disso, na vida real, o Marlin viraria uma fêmea, tá? Os peixes palhaço, né, os machos, eles possuem os 2 órgãos reprodutores. Quando não existe mais nenhuma fêmea, o macho vira fêmea.
Basicamente isso. Então, nessa situação na vida real, não existiria a possibilidade do Nemo ficar sem mãe, porque se uma morresse, o Marlin teria assumido o posto de mamãe do Nemo. Outra coisa que não é necessariamente parte ali do mundo do Nemo, mas a gente acaba acreditando muito nisso, porque existe esse mito. E também porque temos ali a personagem que é a Dory, que tem perda de memória recente. Ela sofre de perda de memória recente. E aí muita gente acredita que peixe, tipo, tem memória de 3 segundos. Tipo assim, não tem memória, basicamente. Mas, na realidade, não existe isso. Era pra Dory ter a memória normal dela, todo mundo ter todos os personagens de Nemo ter uma memória normal pro peixe. E não chega a ser igual de ser humano, obviamente, né? Mas ainda assim não é como se fosse inexistente, sabe? Tipo, a depender da espécie, do contexto ali em que eles vivem, os peixes podem se lembrar de onde tem comida, podem se lembrar de rostos de pessoas, podem se lembrar de predadores por até 1 ano. E eles podem, inclusive, aprender até coisas novas. Então, assim, não é como se o peixe fosse inútil. Indo pra Procurando Dory, tem o personagem do polvo, né? Que é o Hank. Na vida real, o Hank não conseguiria ajudar a Dory como ele ajudou no filme. De jeito nenhum. O polvo não conseguiria ajudar ela porque, beleza, o polvo ele até consegue sair da água, se locomover por pouco tempo fora da água, mas ele não sobrevive sem água. Ele não consegue sobreviver. Tipo assim, não dá. Ele não conseguiria passar tanto tempo fora da água e andar por tantos espaços assim como ele faz no filme, como se ele fosse um animal terrestre, porque ele não é. Então não tirem polvos da água, porque eles não vão. Eles não vão sobreviver, eles não vão fazer todas essas coisas que o Hank fez no filme. Agora, saindo do oceano e indo pro espaço, a gente chega em Wall-E. Vocês sabem que lá em Wall-E tem toda aquela coisa que a humanidade poluiu tanto a Terra que ficou inabitável. Desmatou todas as árvores e plantas possíveis e existentes, até não existir mais absolutamente nada, só lixo. Então, eles construíram uma nave lá, levaram uma quantia de pessoas e foi todo mundo morar numa nave espacial. Acontece que, na vida real, muito provavelmente, a humanidade seria extinta. De qualquer jeito, não ia ter o que fazer. Por quê? Se continuasse na Terra, a Terra ia estar inabitável, né? A Terra estava inabitável, não ia dar para sobreviver. As pessoas que não foram pro espaço não sobreviveram, né? É importante, inclusive, a gente ter isso na nossa mente, que as pessoas que estão naquela nave não são toda a humanidade que restou, que estava viva antes de sair, porque muito provavelmente não tinha espaço suficiente para abrigar todo mundo. Então, vamos ser realistas aqui, já que a gente tá falando de vida real, muito provavelmente muita gente faleceu e não sobreviveu aqui na Terra. E aí, na vida real, essas pessoas muito provavelmente não sobreviveriam, porque o corpo humano, né, a gente não consegue ficar exposto por muito tempo à microgravidade e à radiação cósmica, né? Olha só que loucura. Que coisa, né? A gente não tá habituado para esse tipo de ambiente. Então, muito provavelmente, teriam efeitos, assim, bizarros e devastadores nas pessoas. E elas não resistiriam, né? A não ser que, de alguma forma, né? Não existe essa explicação, obviamente é um filme infantil. Mas, a não ser que, de alguma forma, conseguissem blindar de algum jeito ali para as pessoas não estarem em contato com a radiação, etc, todas as coisas que envolvem o espaço.
Então, assim, dá pra dizer ali que a humanidade, na realidade, teria sido extinta há muito tempo, né? Então, é sobre isso, né? A gente acredita, mas não existe muita esperança pra gente, não. Infelizmente, não existe muita esperança pra gente, não. Outra coisa também, uma coisa também que acontece é que eles reflorestam o mundo com uma única planta. Uma única planta que nasceu assim, meu Deus, aleatória, tadinha, do nada. Foi arrancada da terra, bichinha. Levada pro espaço. Olha só, você acha mesmo que ia sobreviver no espaço, a planta? Mas enfim, não ia acontecer. Então não ia ter salvação de qualquer jeito. Mesmo que sobrevivessem lá. E mesmo que achassem uma planta e conseguissem plantar ela, cultivar, etc. Não ia ser possível simplesmente reflorestar o mundo com uma planta, né? Então, assim, complicado, triste, sofrido. Não, a realidade, ela é bem complicada, ela é bem difícil, tá? Ela é bem dolorosa. Então, olha, honestamente, cuidem do planeta, tá? Cuidem, porque se acabar esse aqui, pai, não tem outro. Não tem outro. A gente já procurou, tá procurando aí, não achou nada até agora. Então, assim, né, não temos muitas esperanças de acontecer esse tipo de coisa. Agora aqui, voltando no tempo, lá, meu Deus, era pré-histórica. O Bom Dinossauro, ele traz uma coisa, assim, que tá na nossa imaginação, sabe? Que tá meio que faz parte da nossa cultura pop, que é a ideia de seres humanos convivendo com dinossauros. Tem gente que pensa, né, que os neandertais, etc., lá, os primeiros humanos que surgiram, as primeiras espécies humanas que surgiram, conviveram com dinossauros, porque tem muitas produções, não é só o Bom Dinossauro, o Bom Dinossauro não foi o primeiro a fazer isso, mas tem muitas produções que juntam esses dois mundos, juntam as duas espécies num mundo em que elas conseguiram conviver de alguma forma. Mas isso nunca aconteceu. Isso seria impossível. Não tem como acontecer. Primeiramente porque, vamos lá, o que acontece? Os dinossauros, aqui agora tirando da minha cabeça, os dinossauros foram animais muito grandes e na época em que eles existiram na Terra, os outros animais também eram muito grandes. Era tudo muito grande. Era tudo muito grande. Qual seria o sentido de existir um ser humano, existir seres humanos naquela época? Nem é compatível, sabe? Mesmo que começasse a surgir de alguma forma, seria extinto, né, gente? Convenhamos que a gente, beleza, a gente sempre foi uma espécie muito inteligente, mas assim, tem coisas que a gente não consegue tancar. Dinossauro é uma dessas coisas, tá? Então, vamos ser realistas. Mas voltando pra realidade, isso não teria como ter acontecido, nunca existiu essa possibilidade, porque os dinossauros foram extintos há, pelo menos, vamos dizer assim, 65,5 milhões de anos atrás. E os humanos começaram a surgir ali por cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Então, assim, tem aí pelo menos 63 milhões de anos de diferença entre a extinção de um para o surgimento do outro. Não tem como. Não existiu isso. Agora, saindo da Pixar, vamos para o último tópico, que não é menos importante por isso. Mas como é o único da Disney que eu separei, então eu deixei por último pra gente terminar com chave de ouro. O Rei Leão. Tem muita coisa em Rei Leão. Tem muita coisa. Vou entrar em muito mérito, não vou esmiuçar muita coisa aqui, não. O que acontece em Rei Leão? Que acabou criando também uma coisa, assim... Uma crença popular que não
combina com a realidade, na verdade não tem absolutamente nada a ver. Que as hienas são idiotas. São estúpidas, burras, inúteis. E haveria alguma possibilidade delas se aliarem a um leão. Ou tipo assim... Nossa, pior ainda, porque no filme elas são serventes dele, né? São meio que capangas do Scar. Na realidade, gente, isso não existe, assim, em nenhuma possibilidade. Não tem como. Porque, primeiro, já começa que as hienas não são burras. Muito pelo contrário, inclusive, elas são muito inteligentes. Elas são muito sociais, têm sistemas ali complexos de comunicação e vivem em grupos. Em grupos grandes. Não é nem, 3. Não é 3 hienas que andam juntas. Tá? São várias mesmo. São muitas hienas. E elas caçam em grupo. Tá? Uma hiena não tanca um leão, por exemplo. Vamos dizer assim. Uma hiena não conseguiria atacar um leão e aguentar e sobreviver. Mas, gente, vamos dizer assim, 6 hienas. Aí o leão, infelizmente, não vai aguentar, né? Não existe isso. Não é como se... As hienas não é como se elas estivessem, tipo assim... Ai, nossa, na base. Que elas são muito burras, elas são, muito inferiores. Elas são capacho do leão. Não são. Não são na vida real. Não é assim que funciona. Elas são rápidas, elas são fortes. E pelo fato delas caçarem em grupo... Vamos lembrar também que leoas também caçam em grupo. Tá? É uma coisa já que não é... Tipo assim, os animais, eles aprenderam a se agrupar. Aprenderam que estar com mais de um é mais eficiente, né? Então, elas são organizadas, sabe? Elas têm métodos ali de caça. Não é aquela estupidez que eles fizeram no filme, tá? Inclusive, elas caçam as mesmas presas que o leão, basicamente. Zebras, gnus... gazelas, búfalo. E é isso aí, gente. A vida é um mundo selvagem. É assim que funciona, tá? A cadeia alimentar é isso aí e não tem jeito. Não tem pra onde correr. Mas, enfim, é isso. Então, deixa seu like se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Eu falo aqui sobre animações no geral. Obrigada se você assistiu até aqui. E até a próxima.